nesse livro de Colossenses, onde está falando da criação de Deus, do seu amor e de Jesus Cristo para conosco, quem escreveu essa carta de Colossenses foi o apóstolo Paulo, que já foi citado nos outros cultos que teve de infantil aqui. O apóstolo Paulo, um homem que teve a sua vida também mudada por Jesus Cristo, aonde ele tem uma transformação totalmente diferente. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, que está falando do amor de Deus, o nosso maior tutor, que nos desenhou, que nos dá o amor todos os dias, ele teve a sua vida mudada. Por mais que ele era mau, ele fazia as coisas erradas. Sabe, vocês podem ver nós hoje, um exemplo. Suponhamos que nós estivéssemos lá naquele tempo. Nós não estamos aqui adorando a Deus, tentando honrar o nome do Senhor e espalhar a palavra dele? Exatamente. Muitos cristãos daquele tempo, de Paulo, do apóstolo Paulo, tentavam fazer isso. Só que ele, esse homem que estava aqui falando de Jesus Cristo, ele fazia tudo isso de errado. Ele ia lá e prendia essas pessoas que estavam falando de Jesus Cristo, porque ele tinha ódio. Ele era do lado de Roma, um povo que cria em vários deuses. Ou seja, ele tinha muita raiva de quem adorava a Jesus Cristo, que nessa época aqui já tinha vindo à terra. E aí, aqui nessa carta de Colossenses, o apóstolo Paulo, depois de ter a sua vida totalmente transformada por Jesus Cristo e Deus, nosso Criador, ele aqui está mandando essa carta para uma igreja. Suponhamos que também havia uma igreja como nós hoje, todo mundo reunido. Espero que vocês estejam prestando atenção. Eu vou tentar da minha melhor forma explicar para que vocês possam entender. Se vocês não estiverem entendendo, pode falar. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, que é aqui onde a gente leu, falando da criação e do amor de Deus por nós, para uma igreja. Uma igreja que tinha acabado de começar também na fé como nós. Somos crianças. Eu posso falar que eu sou criança porque eu também comecei há poucos anos na fé em Cristo. E aí ele manda essa carta para que a igreja viesse a entender mais profundamente sobre o amor de Deus, sobre o nosso maior pintor do mundo, sobre Deus e Jesus Cristo, o amor que ele tem sobre nós. Porque aquela igreja tinha muitas pessoas maus, pessoas que se diziam ser cristãos, estavam entrando na igreja e tentando falar palavras falsas, para que viessem contaminar a cabeça daquelas pessoas e elas viessem a ter uma impressão errada de quem era Jesus Cristo, de que não tinha sido Jesus Cristo que tinha morrido por nós e que ele nos amava. E aí agora ele fala sobre a criação, sobre o amor de Deus por nós. E aí vocês podem estar abrindo também em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, que é aí onde fala oficialmente, o livro escrito por Moisés, onde fala da criação de Deus. Eu creio e sei que vocês sabem que tudo que está escrito na Bíblia aconteceu. Aconteceu aqui nessa terra que estamos hoje. Aconteceu lá nos tempos antigos. E aí fala sobre a criação. Gênesis capítulo 1, capítulo 1 em diante. Vocês podem estar lendo em casa depois, pedindo aos seus pais para que leiam. E vocês vão entender sobre a criação de Deus para nós. Como a tia Raquel falou, antes de nós existirmos, antes de Ele nos criar. Porque vocês sabem que Deus é tão poderoso que antes de tudo isso aqui existir, Ele já estava lá no céu. Ele já era soberano. Ele sempre foi o dono de todas as coisas. E não tem ninguém mais poderoso. Por exemplo, aqui na Terra, segundo as redes sociais, existem muitas pessoas famosas. Não existem pessoas que vocês queriam conhecer. Mas o nosso maior alvo, o nosso maior conhecimento que nós devemos ter é com Deus. Porque Ele esteve sempre. Sempre Ele existiu. Por isso que hoje Ele nos dá a chance de vivermos aqui. Amém? Amém. Então vamos lá.
no 7, que foi o último, Deus parou e olhou a sua criação, que Ele criou a terra em 7 dias. Não porque não dava para Ele criar tudo em um dia, até porque Ele criou no poder da palavra. Nós hoje, por exemplo, tem hora que a gente, não posso dizer preguiça, mas estamos cansados. Suponhamos, estamos no sofá e queremos assistir. Aí o controle está longe. Se a gente não dá vontade de dizer assim, vem cá controle, para eu poder ligar a televisão, dá ou dá vontade? Mas Deus, Ele tem esse poder e teve no momento de criar o mundo. Ele apenas na ordem da palavra, tudo aconteceu. Tudo se fez. E podemos ver, no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, a gente vai ver no versículo 2, que fala que a terra, ela era sem forma. Como assim sem forma? Ela não tinha céu, ela não tinha toda essa organização que vemos hoje. Árvores, peixes, animais, não tinha nada disso. Era apenas um lugar vazio, sem formas. E ali Deus começa a dar sentido a tudo. Ele começa a criar o mundo para nós. E vocês têm que saber que tudo isso foi por amor. E nos mínimos detalhes Ele criou o nosso mundo. Aqui, como sabemos, é o planeta Terra. Podemos ver que Ele criou tudo isso para nós. Mas aí foi tudo nas obras, porque a gente sabe muito bem que Deus, Ele faz coisas nas essências. E eu acredito que Ele fez tudo isso nos 7 dias para que hoje a gente pudesse entender de uma forma melhor. Aqui foi o primeiro dia, tudo era sem forma, não existia nada, e aí Ele vai e cria no primeiro dia um lugar que era escuro, um lugar que sim tinha o Espírito Santo, não havia nada de ruim, tinha o Espírito Santo de Deus ali andando pela terra. Mas aí Deus diz: haja luz. E aí foi quando Ele viu que a luz não é essa luz aqui não, é o brilho, o claro do dia. Ele criou, e aí Ele viu que era bom, e viu que era preciso separá-lo das trevas. E as trevas Ele chamou, como está a terra agora? Como a gente chama agora? Está de noite. Está de noite. Então, as trevas Ele chamou de noite. E a luz que Ele criou, Ele chamou de dia. E assim foi o primeiro dia que Ele criou a terra. A primeira coisa que Ele fez, você já pode entender que foi, tudo era sem nada. Mas agora tinha já o dia e a noite. Mas falta muita coisa ainda. Aí, no segundo dia, a gente vai ver que Ele cria. Aqui embaixo tinha apenas água. Mas aí Ele faz a separação das águas do céu e as nuvens. Sabemos que são molhadas. E aí Ele cria as nuvens no alto e a água aqui. Se a água estava aqui, vocês podem imaginar que não tinha terra seca para a gente estar aqui hoje. Aí foi assim o segundo dia. Ele separou os céus e as águas aqui embaixo. Aí foi aí o que Ele fez. Espera aí. Eu vou separar a terra seca para que lá na frente, como eu vou criar os seres humanos semelhantes a mim. Por que semelhantes a mim? Porque eles vão ser racionais. Eles vão poder pensar, vão poder calcular, vão poder ter inteligência que eu vou dar. Aí Ele faz o quê? Onde tinha só água, aqui na terra só água, Ele agora traz terra seca. Ele separa o que hoje nós conhecemos, que é o mar, e depois a terra seca para nós podermos viver. E aí Ele ordena que tenha ali árvores, plantas que pudessem frutificar e nos dar o alimento. No quarto dia, que já tínhamos o dia, a noite, a água, a terra seca, e aí no quarto dia já tinha toda a preparação das árvores, as águas. Agora, durante o dia, Ele coloca o sol. O sol que hoje tem dia que está calor, tem dia que está mais frio, que está mais quente e está mais maneirado. E aí durante o
E à noite, para iluminar a noite, quem está? A lua. A lua junto com as? Exatamente, a lua junto com as estrelas. E aí vocês podem ver, espero que vocês estejam entendendo, que aí ele já vai criando tudo nos mínimos detalhes para no final nos colocar aqui. No quinto dia, Deus, depois de ter as águas, a terra, o dia e a noite, no dia tinha o sol, à noite tinha a lua com as estrelas para iluminar. Aí agora ele decide, ele ordena, porque como eu já disse, ele apenas o poder da palavra criou o sol, criou a lua. Apenas ele pensava e ele criava no poder da sua palavra. Está vendo como vale a pena a gente adorar esse Deus? Ele tem que ser o nosso melhor amigo. Porque tem alguém aqui na terra que pode apenas a palavra fazer as coisas? Não. Tem alguém aqui na terra que manda em tudo? Não. Podem até achar, eles podem até ter uma mente prepotente, eles podem achar que são altos, que são grandes, mas não. O Todo-Poderoso é Deus. E aí no quinto dia ele coloca os peixes, as baleias, tudo que hoje a gente vê que tem dentro do mar. E também ordena que tenha aves no céu, os passarinhos, as araras, tudo que são de aves que a gente vê voando no céu, ele criou. Certo? E agora, no sexto dia, que poderia ser o último, pelo sétimo, ele apenas vai observar e admirar. Olha só, ele cria e depois admira tudo que ele fez. Poder ou não ele tem? Com certeza, então vale muito a pena. No sexto dia, aí é quando ele cria. Eu amo muito esse dia, porque foi quando ele colocou a vida. Já tinha tudo preparado. Aves no céu, os peixes e as baleias na água. Tinha o dia, tinha a noite, tinha as águas, tinha a terra seca. E agora ele cria os animais. Todo tipo de animal que a gente vê hoje. Cachorro, gato. Não só aqueles que a gente cria, mas também aqueles que a gente vê lá na floresta. Que não achem que é porque hoje a gente tem o medo de chegar perto deles e Deus criou assim, não. Foi por questão da maldade que está no mundo. A questão de lá no início ter começado o pecado e as pessoas desobedecerem. Está vendo como é chato a gente ser desobediente? Por isso que a gente tem que ser obediente aos nossos pais, às nossas mães, às nossas avós, a todo mundo que nos ajuda a viver aqui nessa terra. Porque pela desobediência, primeiro, de Satanás lá no céu, de achar que era maior que Deus, ele teve que descer. E aí começou a maldade. Depois, como vocês conhecem, quem foi o primeiro homem e a primeira mulher? Alguém sabe dizer? Exato. Adão e Eva. Ali, eles infelizmente desobedeceram. Deixaram-se enganar pelo diabo que veio em forma de serpente. E enganou eles. Mas não acho que foi por causa disso que ele nos abandonou. No sexto dia vocês viram que ele criou os animais e o homem, que foi Adão. E como eu já adiantei, eu falei que eles erraram lá no jardim do Éden. Vieram para a terra, sofreram. Nós sofremos até hoje no sentido de trabalho, de cansaço. Todo mundo aqui quando vai para a escola chega com sono. Tem dia que, meu Deus do céu, eu mesmo sou prova disso. 5 horas da manhã para acordar e ir para a escola. Que cansaço. Mas a gente tem que levantar e agradecer. Sabe por quê? Como já foi dito, Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós. Sim. Mesmo depois de ter criado o mundo, mesmo depois de Adão e Eva ter errado lá no jardim, mesmo depois de um povo que ele amava, que ele deu tudo que o povo precisava para viver aqui na terra, ele nos amou. Ele continuou nos amando e prova até hoje essa prova, que é a promessa que ele deixou de vir nos buscar. Acredito que muitos aqui já sabem. Que é por isso que é importante, como a jovem Ruth no versículo que ela deixou, ela falou que nós somos feitos por Cristo. Todos aqui sabemos que no momento que ele criou o homem, depois disso, que Adão veio para a terra, depois de ter errado o pecado, desobedecido,
algo que nós não devemos fazer, Ele nos criou. Veio muitas gerações até chegar aqui. E sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Morreu pelos nossos pecados. E como diz o tema, não fugindo, o maior pintor do mundo. Vocês perceberam, eu quero perguntar, vocês entenderam o porquê desse tema, o maior pintor do mundo? Porque Ele criou todas as coisas. E continua até hoje nos dando a inteligência. Porque podemos ver a cadeira que vocês estão, essa estrutura da igreja, tudo que a gente vê de prédios quando a gente vai na cidade, aqui no sítio, as casas, carros, grande porte, coisas que a gente fica impressionada, né? Aí a gente fica, nossa, o homem fez isso, mas não foi o homem. Ele apenas usou as suas mãos para fazer, mas quem deu a inteligência, a potência dele calcular, de hoje a gente está aprendendo 1 mais 1 na escola, foi Deus, o Todo-Poderoso. Então é por isso, muito importante, todos os dias, crianças. Até porque o objetivo desse culto é ensinar vocês, porque vocês estão sendo uma nova geração. Então vocês têm que crescer com essa vontade dentro do coração de vocês, de sempre lembrarem, de sempre quando se levantarem, lembrarem que quem está dando a oportunidade de vocês respirarem em Deus, porque se Ele quisesse agora dizer para o oxigênio deles respirarem, para o vento, para tudo. Vocês já acham que a gente ia sobreviver? Não, a gente ia morrer. Mas Ele nos ama e Ele prova isso todos os dias quando nos dá a oportunidade de nos levantarmos. E a gente deve sempre lembrar dentro do nosso coração desse Criador maravilhoso. Como devemos também parabenizar a tia Ruth e a tia Jamile e outros, acredito, que organizaram aqui, onde vocês podem ver várias cores. Temos azul. Alguém pode citar várias cores que vocês estão vendo aqui? Azul, rosa, roxo. Exatamente. Isso, todas essas cores. Porque aí foi para representar o pintor do mundo. Porque foi ele que deu todas essas cores. Um grande exemplo é o arco-íris. Vocês lembram do arco-íris? E foi a aliança de Deus com Noé. Quando mais uma vez o povo tinha se possuído com a maldade da terra, e aí Deus viu o coração de Noé. E aí é algo muito importante. Vou parar e vou ressaltar para vocês. Muitos sabem aqui da história da Arca de Noé, certo? A Arca de Noé, um homem que foi escolhido por Deus, por quê? Porque Deus viu no coração dele, como Ele deve ver hoje nós. Se vocês quiserem anotar, ou depois ler em casa, lá em Mateus capítulo 24, do versículo 1 em diante, vocês vão ver aonde Jesus Cristo Ele fala da sua volta, que vai ser como nos dias de Noé. Então nós devemos levar Noé, esse homem de Deus, esse homem obediente, como exemplo, porque ele, enquanto o mundo estava lá, vivendo, bebendo, fazendo tudo que agradava a carne, porque muitas vezes a carne quer ser maior na nossa cabeça. Não tem hora que a gente quer fazer aquela coisa que a gente percebe que é errado, mas tem aquela vontade de fazer? É porque é a carne, é o mal querendo que a gente faça o errado. Mas aí, se nós estivermos alicerçados, ou seja, lendo a palavra, sempre firmes em Jesus Cristo e lembrando que Ele morreu na cruz por nós, sofreu lá por nós, nós vamos ser como Noé, escolhido por Deus para ser livrado do mal. E esse mal que está vindo não é um mal, mas sim uma promessa que no momento aqui que Ele sofreu, Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia por cada um de nós. Quando foi o momento que Ele ressuscitou, levantou do túmulo, como ele louvou o hino, do momento em que Ele saiu do túmulo e que todos ficaram impressionados, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pintou a nossa vida com o seu sangue. Por que pintou a nossa vida? Porque hoje, como eu já disse, temos a oportunidade de termos uma vida, um relacionamento. Todos os momentos nós podemos orar, podemos pedir a Deus, e Ele está
está nos vendo, nos atendendo. E nós podemos ter esse relacionamento mais próximo com Deus. E aí é muito importante a gente agradar. Se você não consegue ou não sabe ler a Bíblia, você pede a alguém que sabe, alguém que tem uma experiência melhor, para você poder viver. Porque a Bíblia foi um manual. Como vocês estão aqui para aprender, eu também, graças a Deus, aprendi com meu pai e minha mãe que era o nosso manual de instrução. Porque o manual de instrução pode ser uma palavra muito difícil, mas é aquele passo a passo do que nós devemos fazer para ter uma vida com Deus, para agradar a Ele, para sermos obras, criaturas que fomos pintados com todas essas cores criadas por Deus, o nosso Deus todo-poderoso, maravilhoso, que tem todo o poder. Então, se nós seguirmos de acordo com a Bíblia, sempre vindo para a igreja para se reunir, para adorar a Deus, tentando ter uma vida para mostrar e as pessoas olharem assim: nossa, aquela criança, aquele menino, aquela menina, ele realmente vive de acordo com Deus. Realmente ele se esforça para agradar, para fazer as coisas certas. Você pode até por um momento levar um nome certinho, de querer ser certinho demais, porque no mundo que estamos hoje, a maldade, vocês podem ver. Não sei se aqui alguém assiste os jornais, que eu nem gosto de assistir, porque é só tragédia, só coisas ruins, não é isso? Só coisas mal acontecendo no mundo. Mas é nesse momento que a gente deve lembrar de fazer a diferença. Como fazer a diferença? Honrar ao nosso Deus, sempre o adorarmos e o glorificarmos e lembrarmos que Ele morreu na cruz, está nos dando mais uma prova de amor. E aí nós vamos poder receber a vida eterna. A vida eterna que Ele nos prometeu. Porque quando nós temos o coração puro, como puro? No mundo a gente tem muita tentação, muitos momentos difíceis. Mas quando a gente adora, exalta e Ele vê no nosso coração, independente de quem você seja, do que você fez, a partir do momento que você começa a agradar a Deus, a fazer as coisas certas, obedecer aos seus responsáveis, que são seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, quem cria você? Aí você vai ter um coração puro. Puro porque Jesus Cristo lavou com sangue e você batalhou muito para deixar Ele limpo e purificado para um dia, a gente não sabe quando, mas a gente tem que crer através da fé que Ele vai vir nos buscar para morarmos. E sabe onde? No lugar perfeito, no céu. Porque lá não vai ter maldade, lá não vai ter momentos difíceis, momentos de desgosto, momentos de tristeza, de choro. Não vai ter esses momentos ruins que hoje aqui na terra nós temos que enfrentar por causa da maldade no mundo, que Satanás está querendo dominar. Mas a gente deve lutar todos os dias para fazer a vontade do nosso Deus, do nosso Pai que está no céu, o nosso Criador, que fez toda essa terra, o nosso maior por todo mundo para nós. E depois vai vir nos buscar para vivermos uma vida eterna, sem maldade e sem coisas ruins. Amém? Amém. Espero que vocês tenham entendido algo do que eu falei aqui, que Deus é o nosso Criador, que criou todas as coisas com amor a cada um de nós, porque Ele nos ama, independente de quem é você, do que você faz. Se você errou, pode se arrepender dentro do seu coração, porque Ele vai ver, independente, deixa que as pessoas falem, você agradando a Ele, sendo fiel a Deus, Ele vai te ajudar nos momentos difíceis, independente de qual seja a situação. Ele vai ajudar cada um de nós a passarmos. E sempre devemos ter essa lembrança de que Ele é o nosso Criador e que vai vir nos buscar. Amém? Amém.